E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da equação de continuidade na forma diferencial em coordenadas cilíndricas. No vídeo anterior, vimos essas três expressões que nos permitem transitar entre um sistema de coordenadas cartesianas e um sistema de coordenadas cilíndricas. Vimos também a relação entre os versores desses dois sistemas. E no final do vídeo, vimos como obter o operador diferencial vetorial del em coordenadas cilíndricas. A partir de agora, imagine a existência de um volume de controle diferencial infinitesimal em coordenadas cilíndricas conforme eu ilustro no quadro. Seja V e ρ o campo de velocidade e a massa específica do fluido em O, centro do volume de controle diferencial. Nós temos aqui o análogo do cubo em coordenadas cartesianas. A partir da equação de continuidade na forma diferencial, eu posso, a partir de agora, desenvolver o divergente do campo vetorial dado por ρ vezes V para que você possa enxergar melhor a atuação do operador del em coordenadas cilíndricas. Para fazer isso, vamos começar calculando esse termo. Portanto, nós temos aqui o divergente da função ou campo vetorial dado por ρ vezes V, em que V é o campo de velocidade do fluido em O. Portanto, esse divergente é igual. O operador diferencial del, eu vou escrever como R versor del R mais θ versor 1 sobre R del θ mais K versor del Z. E nós temos agora o produto escalar com ρ vezes V. Portanto, eu vou multiplicar cada parcela por ρ. Logo, nós temos aqui ρ vezes VR R versor mais ρ Vθ θ versor mais ρ VZ K versor. Observe a igualdade obtida. Bom, sendo assim, o divergente da função vetorial dada por ρ vezes V é igual. Agora, eu vou efetuar a distributiva nesse produto escalar. Então, nós temos este termo, produto escalar com este termo, mais este mesmo termo, produto escalar com este termo, mais este termo, produto escalar com este termo. E a partir daí, o raciocínio se repete. Sendo assim, nós temos R versor, produto escalar com del R, aplicado a ρ, VR, R versor. Muito bem. Mais R versor, produto escalar com del R, aplicado a ρ, Vθ, θ versor, mais R versor, produto escalar com del R, aplicado a ρ, VZ, K versor. Muito bem? Mais. Agora eu vou repetir o raciocínio para este termo. Então, agora nós temos θ versor, produto escalar com. Então, agora nós temos 1 sobre R, del θ, aplicado a ρ, VR, R versor, mais θ versor, produto escalar com 1 sobre R, del θ, aplicado a ρ Vθ, θ versor, mais θ versor, produto escalar com 1 sobre R, del θ, aplicado a ρ VZ, K versor. Muito bem? Mais, enfim, a última distributiva. Então, agora nós temos K versor, produto escalar com del Z,
aplicado a ρ, VR, R versor, muito bem, mais K versor, produto escalar com del Z aplicado a ρ, V θ, θ versor, muito bem, mais K versor, produto escalar com del Z, produto escalar com del Z aplicado a ρ, VZ, K versor. ρ, VZ, K versor. Observe a expressão obtida. Bom, nesses cálculos eu vou precisar calcular a taxa de variação desses versores com relação ao ângulo θ. Portanto, aqui é importante destacar o seguinte: a taxa de variação do versor R em relação ao ângulo θ, perceba que o versor R é função de θ, fica igual a derivada do cosseno é menos seno. Perceba que aparece aqui embaixo esse termo. E a derivada do seno é cosseno. Portanto, a taxa de variação do versor R em relação ao ângulo θ nos fornece θ versor. Muito bem? Já a taxa de variação do versor θ com relação ao ângulo θ, perceba que θ versor é função de θ, é igual. Então vamos lá. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ. E a derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Se eu coloco o sinal negativo em evidência, eu obtenho menos R versor. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. A partir de agora, nós vamos aplicar a regra do produto na diferenciação para cada um dos termos e, na sequência, calcular o produto escalar. Vamos começar, portanto, com este termo. Então, vamos no rascunho. Neste primeiro termo, nós vamos fazer a derivada parcial em relação a Rzinho de ρVR na direção R versor, mais agora ρVR vezes a taxa de variação do versor Rzinho em relação a R. Perceba que eu acabo de aplicar a regra do produto na diferenciação. Agora note o seguinte: o versor R é função apenas do ângulo θ. Portanto, a taxa de variação do versor R em relação a Rzinho é zero. Logo, esse termo vai embora. A partir de agora, eu vou efetuar o produto escalar entre este termo e o versor R. R versor produto escalar com R versor é igual a 1. Portanto, o primeiro termo nos fornece simplesmente a taxa de variação em relação a R de ρ VR. Muito bem? Então, observe o resultado obtido. Já no segundo termo, pelo mesmo raciocínio, nós temos aqui a taxa de variação em relação a Rzinho de ρ Vθ na direção θ versor, mais agora ρ Vθ vezes a taxa de variação do versor θ em relação a Rzinho. Pelo mesmo motivo, vemos que essa taxa de variação é zero, pois o versor θ é função de θ e não de R. Logo, esse termo vai embora. Agora, eu vou efetuar o produto escalar entre o versor R e o versor θ. São vetores ortogonais entre si, portanto, esse produto escalar é igual a zero. Logo, este termo se anula completamente. Muito bem? Bom, terceiro termo. Então, nós temos a taxa de variação em relação a Rzinho de ρ VZ na direção K versor, mais ρ VZ vezes a taxa de variação
do versor K em relação a Rzinho. O versor K é uma constante, portanto, essa taxa de variação é nula, anulando o termo. E por fim, o produto escalar do versor R com o versor K também é igual a zero, pois esses dois versores formam entre si um ângulo igual a 90 graus. Portanto, este termo também se anula. Muito bem? Vamos agora analisar esses três termos pelo mesmo raciocínio. Note o seguinte aqui, nós temos 1 sobre Rzinho, que multiplica a taxa de variação em relação ao ângulo θ de ρVR na direção R versor, mais 1 sobre R faz a distributiva, mais 1 sobre R, vezes a taxa de variação em relação a θ de R versor, muito bem, vezes ρVR. Bom, mais uma vez, perceba o seguinte, agora nós temos uma situação levemente diferente. Note que o versor R, ele depende do ângulo θ, portanto, a taxa de variação do versor R em relação ao ângulo θ é justamente θ versor. Logo, eu posso substituir essa taxa de variação por θ versor. Muito bem? Agora, eu vou efetuar o produto escalar com o versor θ. Perceba o seguinte, o versor θ vai fazer o produto escalar com o versor R. Esse produto escalar é zero, já que esses dois versores formam entre si um ângulo reto. Portanto, este termo vai embora. Agora, ao fazer o produto escalar do versor θ com ele mesmo, isso é igual a 1. Portanto, esse primeiro termo nos fornece 1 sobre R. Então, esse primeiro termo nos fornece, eu vou colocar aqui em cima, nos fornece 1 sobre R, que multiplica ρ vezes a velocidade na direção radial. Muito bem? Bom, vamos agora para este termo. Perceba o seguinte, pelo mesmo raciocínio, nós temos aqui 1 sobre R que multiplica del θ aplicado a ρVθ na direção θ versor, mais 1 sobre R, muito bem, vezes ρVθ, vezes a taxa de variação do versor θ em relação a θ. Muito bem? Bom, vamos observar o primeiro termo. Ao efetuar o produto escalar do versor θ com ele mesmo, a gente obtém 1. Portanto, este termo prevalece. Logo, nós temos mais 1 sobre R del θ aplicado a ρVθ. Muito bem? Mas, agora, nós temos o produto escalar do versor θ com essa taxa de variação. Perceba o seguinte, a taxa de variação do versor θ em relação a θ é menos R versor. Logo, nós temos aqui este termo. Ao efetuar o produto escalar com o versor θ, o resultado vai para zero, já que esses dois versores formam entre si um ângulo reto. Portanto, o segundo termo vai embora. E com isso, a gente fica apenas com o termo já ilustrado no quadro. Muito bem? Observe até aqui a expressão obtida. Bom, terceiro termo. Nós temos agora 1 sobre R del θ aplicado a ρVz na direção K versor mais 1 sobre R vezes ρ vezes Vz vezes a taxa de variação do versor K em relação a θ. O versor K é uma constante, portanto, essa taxa de variação é nula. Esse termo vai embora.
Agora, o produto escalar do versor θ pelo versor k é igual a zero. Os dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Portanto, a contribuição deste termo é nula. Observe no quadro, portanto, os resultados obtidos até aqui. Vamos agora para os últimos três termos. Então, pelo mesmo raciocínio, nós temos aqui a taxa de variação com relação à variável z de ρ VR na direção R versor mais ρ VR vezes a taxa de variação do versor R em relação à variável z. O versor R é função apenas do ângulo θ, portanto, essa taxa de variação é nula, anulando o termo. E agora eu vou efetuar o produto escalar do versor k pelo versor R. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus, portanto, esse produto escalar é igual a zero. Logo, esse termo não contribui. Muito bem. Aqui nós temos a taxa de variação em relação a z de ρ Vθ na direção θ versor mais ρ Vθ vezes a taxa de variação do versor θ em relação a z. Mais uma vez, vemos que este termo se anula, pois θ versor é função do ângulo θ, ele não depende de z, então essa taxa de variação anula o termo. E aqui eu vou fazer o produto escalar do versor k pelo versor θ. Esse produto escalar é zero, já que esses dois versores formam entre si um ângulo reto. Muito bem? Enfim, nós temos aqui a taxa de variação em relação a z de ρVz na direção k versor mais ρVz vezes a taxa de variação do versor k em relação a z. Muito bem. O versor k é uma constante. Essa taxa de variação é nula, portanto, esse termo é zero. E agora eu vou efetuar o produto escalar do versor k com ele mesmo. Esse produto escalar é igual a 1, o ângulo entre esses dois versores é igual a 0 grau, e, portanto, resta apenas del z aplicado a ρ Vz. Muito bem. Observe no quadro, portanto, o resultado final obtido. Vamos agora analisar melhor esses dois primeiros termos. Note o seguinte: o divergente da função vetorial ρv é igual. Eu vou colocar aqui 1 sobre r em evidência. Portanto, 1 sobre r em evidência, nós temos agora, neste termo, r multiplicando del r aplicado a ρvr mais ρvr. Muito bem? Mais ρvr. E aqui, mais 1 sobre r, del θ aplicado a ρ Vθ mais del z aplicado a ρ Vz. Perceba que nós temos neste termo a regra do produto na diferenciação. Então, eu vou escrever, enfim, que o divergente aplicado à função vetorial ρ vezes v é igual a 1 sobre r vezes a taxa de variação em relação a r aplicada a r vezes ρ VR, muito bem, mais 1 sobre r del θ aplicado a ρ Vθ mais del z aplicado a ρ Vz. Nós podemos recuperar o termo anterior simplesmente aplicando a regra do produto na diferenciação. Note o cálculo.
Então, nós temos o primeiro, que aqui se encontra, vezes a derivada do segundo, mais o segundo, vezes a derivada de R em relação a R, que é igual a 1. Muito bem. A partir do cálculo, vemos, enfim, que a equação de continuidade na forma diferencial em coordenadas cilíndricas, vendo a aplicação do operador del em coordenadas cilíndricas, é igual a, então nós temos a taxa de variação da massa específica ρ em relação ao tempo t calculada em O, mais todo este termo. Então nós temos 1 sobre R, del R aplicado a R ρ VR, mais 1 sobre R del θ aplicado em ρ Vθ, mais del Z aplicado em ρ Vz, essa soma é igual a zero. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Para finalizar a parte teórica, vamos efetuar duas observações. Vamos analisar dois casos particulares. Vamos assumir que o escoamento do fluido é incompressível. Se o escoamento é incompressível, ρ não depende do tempo e muito menos da posição Rθz. Consequentemente, se ρ é uma constante, essa taxa de variação vai para zero, este termo é igual a zero, como ρ é uma constante, a gente obtém, conforme vimos no vídeo anterior, que o divergente do campo de velocidade v do fluido é igual a zero. Agora, se o escoamento ocorre em regime permanente, nenhuma característica do fluido, nenhuma grandeza física associada ao escoamento varia com o tempo. Pode variar apenas com a posição R, θ e Z. Portanto, ρ pode ser uma função de R, θ e Z. Neste caso, essa taxa de variação vai para zero. Agora, como ρ pode depender da posição no espaço, a gente obtém, neste caso, que o divergente da função vetorial dada por ρ vezes v é igual a zero. Muito bem? Então, observe no quadro esses dois casos particulares. Para finalizar o vídeo, vamos resolver agora um exercício relacionado a essa expressão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, o exercício, portanto, nos diz o seguinte. Observe o quadro. Considere um escoamento radial e unidimensional no plano Rθ, caracterizado por VR igual a uma função de Rzinho e Vθ igual a zero. Determine as condições sobre a função f de Rzinho necessárias para que o escoamento seja incompressível, ou seja, para que ρ permaneça constante. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à equação de continuidade na forma diferencial em coordenadas cilíndricas, conforme vimos há pouco. A taxa de variação da massa específica ρ em relação ao tempo t mais 1 sobre R vezes a taxa de variação com relação a Rzinho de R vezes ρVR mais 1 sobre Rzinho vezes a taxa de variação em relação a θ de ρVθ mais a taxa de variação em relação a Z de ρVz é igual a zero. Como o escoamento é incompressível, a taxa de variação de ρ com o tempo t vai para zero e ρ é uma constante.
não depende da posição. Portanto, eu posso dividir todos os termos dessa igualdade por ρ e igualar a zero, já que ρ permanece constante. Portanto, nós vamos obter 1 sobre Rzinho vezes a taxa de variação em relação a Rzinho de R vezes a componente radial da velocidade V, mais 1 sobre R vezes a taxa de variação em relação ao ângulo θ de Vθ, mais a taxa de variação em relação a Z de Vz é igual a zero. Muito bem? De acordo com o exercício, Vθ é igual a zero. Portanto, esse termo se anula. E como o escoamento ocorre no plano Rθ, não há uma componente Vz da velocidade. Portanto, esse termo também vai para zero. Logo, a gente obtém que 1 sobre Rzinho vezes a taxa de variação em relação a Rzinho de RVR é igual a zero. Consequentemente, vemos que a taxa de variação em relação a Rzinho de RVR é igual a zero. Portanto, o produto R vezes VR tem que ser uma constante, que eu vou representar simplesmente por C. Consequentemente, a componente radial da velocidade V, chamada de f de R, é uma constante sobre Rzinho. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!